Isso aí. Então, vamos começar o evento. Eu queria agradecer, primeiramente, as pessoas que já estão presentes, que já são 68, né? E os que ainda vão entrar. Eu já destaquei algumas pessoas, né? A minha ex-colega Carla, que está executiva na área, o Carlos, que foi professor nosso, Marcelo, uma série de amigos nossos, alunos também. Então, sejam muito bem-vindos. E, principalmente, o nosso palestrante de hoje, o meu brilhante ex-aluno aí, do doutorado, e também é professor João Valente Filho. Eu vou deixar ele se apresentar, e agradeço imensamente ele ter aceito aí o convite para participar dessa 14ª Semana de Ciência e Tecnologia, cujo tema é transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta, né? Então, como vocês veem, a gente achou a inovação, né? Que não é tão nova, né, João? Mas eu vou te Pois é. deixar. Muito obrigado aí pela presença. E agora eu fico quieto e vamos ouvir aí o palestrante. Fica à vontade, João. Obrigado, professor. Bom, é sempre uma imensa honra poder participar desses eventos junto com todos vocês. O professor Denis aí teve uma participação muito importante ao longo da nossa carreira acadêmica, né? Como o professor falou, eu sou doutor em finanças no Mackenzie, através do Mackenzie, né? Fizemos aí uma tese sobre o comportamento, né, do Bitcoin, das criptoativos dentro aí das finanças comportamentais. E aí minha carreira acadêmica segue aí com mestrado, todos em finanças, algumas pós-graduações, especializações, né, e graduações, enfim. Hoje eu sou diretor de ativos digitais da Ambipar, né, estamos desenvolvendo aqui alguns desafios, né, dentro de uma companhia gigante aí, enfim, que vem crescendo ao longo do tempo, né? E hoje, como o professor tinha mencionado dentro dessa, desse tema tão novo, mas não tão novo, né? Mas dentro de um tema de inovação, a gente vai falar aí um pouquinho do crédito de carbono, né? E o mercado financeiro, ou essa relação aí entre os dois que tanto se fala. Talvez por conta da COP, como a nossa amiga falou, a nossa amiga Carla, né, se eu não me engano, ela disse, né, que vão participar da COP, enfim. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses congressos, esses ajuntamentos aí sobre o crédito de carbono. Muito bem, eu queria saber se todos estão vendo aí minha tela, tudo bonitinho, se estão todos me ouvindo para a gente poder prosseguir. Tudo ok, professor? Tudo certo, João. Ótimo. Agradeço de novo a presença e eu estou apenas como regra um pouco do jogo aí. Em princípio, nós estamos considerando uma palestra de uns 40 minutos, né? Os alunos que são alunos regulares do curso e se inscreveram, a gente vai fazer. Eu vou mandar depois dos 40 minutos, 1 hora mais ou menos, eu vou mandar a lista para o Wagner, o professor Wagner, que entrou agora há pouco, e aí eles vão cuidar desse negócio de horas de certificado de aula, etc., né? Os que entraram depois, infelizmente, não vão ter o direito, ou os externos, né? Mas são muito bem-vindos, né? E espero que aproveitem bem a palestra. Palestra que está sendo gravada, mas ela não vai ser disponibilizada, a menos que tenha algum pedido específico e a gente estuda, ok? Então, João, Ok. bola contigo, muito obrigado, pode seguir. Obrigado, professor. Obrigado a todos, obrigado mesmo. Como o professor falou, né, a gente previu aí 40 minutos, né, meia hora, 40 minutos, mas como nós estamos falando de inovação e como nós estamos falando de meio ambiente, nós temos assunto para uma pós-graduação inteira. Então, a gente vai delimitando os temas, a gente vai resumindo, a gente vai equalizando aí os assuntos e depois a gente direciona conforme houver aí as necessidades, né? Então, como eu falei, né, no início, a gente precisa equalizar um pouco o assunto sobre o crédito de carbono, né?
que acontece no nosso planeta? Nós estamos falando da mitigação das mudanças climáticas, então nós estamos falando de preservar o planeta. Quando a gente tem a operação das indústrias, as nossas operações, os nossos hábitos, ou tudo que a gente faz, a gente deixa uma pegada de carbono. E essa pegada de carbono é uma palavra-chave sobre o tema, né? E por que carbono? Já que os gases do efeito estufa são tantos, né? Tem enxofre, tem nitritos, tem nitratos, enfim, tem vários outros gases que são poluentes ou que falam sobre, que fazem, né, menção sobre o aquecimento do planeta. E por que a gente só fala do carbono? Porque a métrica de carbono, ela se transforma em carbono equivalente. Então, tanto o enxofre, tecnicamente, ou os nitritos, enfim, os outros gases que possuem, eles possuem uma equivalência dentro do carbono. Por isso que a gente fala em crédito de carbono, por isso que a gente fala, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente fala de crédito de carbono, né? E todas essas atividades que geram, todas essas mudanças, elas possuem um ciclo, né? E é essa a figura que eu tenho trazido aí na tela para vocês, né? É como se a gente preservasse, como se o próprio planeta se preservasse através de ciclo, né? Então, acontece a fotossíntese das árvores, tem o ciclo dela, acontece o sequestro do dióxido de carbono do ar, acontece um processo, enfim. E toda essa mudança climática que a gente ouve falar é por conta do desequilíbrio do aquecimento global. E aí se fala em aquecimento global já há 30 anos, há 40 anos, desde quando eu era pequeno. Eu já ouvia falar nas calotas polares que estão descongelando e que isso está mudando o clima do planeta e que a cada X anos aumenta X graus e o planeta... Então, todos esses assuntos eles se tornaram muito mais aflorados agora por conta dessa necessidade da gente realmente cuidar do planeta. Porque lá em 1990, em 1980 e poucos, a gente falava, em 2050 não tem mais planeta, em 2100 não tem mais planeta. Só que nós já estamos em 2021. Né? Quando a gente olhava lá em 1990, a gente estava falando, não, daqui 60 anos eu nem estou vivo mais. Só que agora nós estamos falando para uma geração, nós estamos falando de uma geração que daqui 30 anos, daqui 40 anos, daqui 50 anos pode não ter mais o planeta como conhecemos hoje. Né? Então, por isso que o ciclo do dióxido de carbono, o ciclo do CO2, ele é tão importante, ele é tão relevante. Né? E por isso, então, que a gente sempre fala em crédito de carbono, por conta da equivalência do crédito de carbono para esse assunto. Tá? E lembra que, como eu falei no começo, nós estamos falando da mitigação das mudanças climáticas no planeta. Nós estamos falando da preservação do planeta como a gente conhece. E a nossa proposta aqui é fatiar isso e falar de um pedaço. Né? E esse pedaço, então, é o que a gente trouxe aí para poder conversar. Né? E ainda agregar o mercado financeiro nisso. Né? Só como forma ilustrativa, nós temos uma métrica aí de crescimento de emissão, que é o primeiro gráfico aqui que nós temos em verde. Né? Desde 1990, quando começou a metodologia e a ser medido dessa forma, um crescimento... eu quis trazer ele sem escala, que é só para a gente poder enxergar o crescimento, e não para a gente poder enxergar a métrica. A métrica está no gráfico do lado direito. Né? Mas a gente vê que, mesmo com os acordos, mesmo com os protocolos, né, com os congressos sobre mudanças climáticas, sobre a preservação do planeta, e é isso a gente vai bater muito dentro dessas frases, né, como palavras-chave, nós temos um crescente. Então, mesmo com as comissões, ou os países, ou o controle das emissões, a gente ainda continua com um crescente de emissão de gases do efeito estufa no meio ambiente. Né? Como métrica, então, mesmo assim, em 2000, 2010, 2015, que teve uma força muito grande dos países, né, a contribuírem com os protocolos, mesmo assim a gente tem
uma crescente gigantesca, né? No caso aqui do lado direito, nesse gráfico que está no meu lado direito, né, a gente consegue enxergar as emissões em 3 fases, né, que é a União Europeia, os Estados Unidos e o Brasil. Obviamente que todos os países ou todas as formas, todos os lugares do mundo possuem uma métrica, mas os mais relevantes é o que a gente traz aqui, que é também o que a gente estuda no mercado financeiro, né? Então nós temos aí algumas emissões ou alguns poderes de emissões muito fortes, né? E isso nós estamos falando só de emissão, né? Chegando lá desde da métrica de 1990 a 5 gigas, né, de toneladas de CO2, até aí, em 2018, com quase 6, numa crescente. Por isso que, talvez seja por isso que exista uma pressão tão forte para os Estados Unidos poder assumir ou poder entrar dentro dos protocolos ou dentro dos acordos, né? E só como comparativo aí o que nós temos aí de emissão no Brasil, né? Mesmo que ele seja não tão relevante quanto Europa, quanto Estados Unidos, ele ainda possui um espaço de emissões bem relevante, tá? Como forma também da gente equalizar aí o entendimento todo, a gente pode enxergar a quantidade de terra cultivável, e eu vou falar um pouco mais de terra cultivável mais para frente, sobre as formas que existem a captura do carbono no nosso ecossistema, né? E aí enxerga aí a partir de 2010, 2015, mais ou menos, começa a ter aí uma visão um pouco mais técnica e um pouco mais lúcida sobre a necessidade de manter terras cultiváveis para poder ajudar na mitigação das mudanças climáticas, né? E a área florestal caindo desde 1990, quando começou a métrica, até 2018, e ela continua caindo aí ao longo de todo o período, né? Isso é uma luta sobre a própria preservação contra o desenvolvimento ou a evolução. São discussões que envolvem política, que envolve economia e que envolve estratégias para a gente poder manter. Apesar de que a gente entende que, apesar do que está sendo feito nos últimos 20 anos para poder mitigar essas mudanças climáticas, como tecnologia ou com os estudos de minimização, né, de mitigação desses riscos, a gente ainda precisa fazer mais, as indústrias ainda precisam fazer mais, o envolvimento da população ainda precisa ser maior, né? A conscientização ainda precisa ser maior, né? E como é que a gente se dá essa métrica? Porque até então eu falei para vocês sobre as métricas, sobre as formas, ou trouxe alguns dados aí sobre emissões e sobre oportunidades ou possibilidades de mitigar esses riscos, mas até então como é que se mede isso, tá? Então existe aí um protocolo chamado GHG, né, que são de emissões, dentro de todo um consenso mundial, e aí nós estamos falando, quando a gente fala em mudanças climáticas, da mesma forma quando a gente fala de blockchain, que a gente fala de finanças, não existe o meu ar ou o ar do professor Denis, né? Não existe aqui o ar do Pacaembu, o ar de Higienópolis, o ar de Osasco, o ar de qualquer lugar do Brasil, não existe, né? Quando a gente está falando em mudanças climáticas, nós estamos falando do mundo inteiro, né? Então, por isso que quando a gente fala em protocolos mundiais, a gente precisa do engajamento de todos os países, a gente precisa do engajamento de todas as seções. E quando a gente fala do escopo do protocolo do GHG, envolve 3 áreas ou 3 escopos, tá? O primeiro escopo, como protocolo, são as emissões diretas das empresas. Então, todas as produções da própria empresa, o que ela faz ou o que ela emite, né? As operações dela, os veículos da própria companhia, que é o escopo direto, quando a gente chama, né? São todas as emissões da própria companhia, da própria empresa, e o que ela faz para poder mitigar é um resultado, né? Mas o que ela faz, então, como gasto, né? Que a gente fala como pegada, como gasto, como inventário
do GHG Protocol. O escopo 2, ele só está direcionado à energia elétrica. Então, tudo que se gasta dentro da própria companhia sobre energia elétrica, obviamente que essa mensuração é um pouco mais simples, é um pouco mais fácil de mapear, né, de inventariar, mas é um escopo 2 exclusivamente quanto à energia. E por que existe esse escopo 2? Para nós aqui, para o Brasil, é muito simples a gente entender a energia, porque a maior fonte de energia do Brasil são as hidrelétricas, né? Só que ao redor do mundo não é assim, né? Lá na Europa, na Ásia, né, as principais fontes de energia ainda são carvão, né? Ainda são usinas usinas que teve lá em Fukushima, esqueci o nome agora, mas são usinas geradoras de energia, as termos é um negócio muito legal que eu separei aqui para a gente poder falar também, mas enfim, essas fontes de energia, elas ainda são muito usadas fora do Brasil, e aqui no Brasil é um pouco mais simples da gente entender, por isso que existe um escopo internacional exclusivo para isso. E o escopo 3, que é talvez um dos pontos de maior preocupação ou de maior discussão, né, mais polêmicos, né, porque envolve todas as atividades dos indivíduos ou dos stakeholders que estão fora da companhia. Então, uma entrega para um cliente está envolvido dentro do escopo 3? Isso é uma discussão, né? Existem empresas de shampoo que eu tive algumas oportunidades de me reunir, que considera o escopo 3 até o descarte da embalagem do consumidor final, né? Então, aí a consideração e a discussão dentro da própria companhia. Imagina só que o gasto ou a poluição ou o malefício que o shampoo causa para a água, para o tratamento, ou a própria embalagem sendo descartada de forma como lixo comum, ela precisa ser compensada. Então, essa empresa, né, essa companhia, ela considera a sua pegada de carbono, a compensação da sua pegada de carbono, até o escopo 3, até o final do descarte da embalagem do shampoo. E isso é ótimo, porque o que a gente precisa conscientizar a população em separar reciclado, em usar meios mais sustentáveis, usar melhores fontes de energia, melhores fontes melhores fontes de recursos, elas estão totalmente focadas e totalmente engajadas nessa contribuição, né? Então a gente entende que dentro do escopo 3 tem todas as atividades que não são feitas pela própria empresa, mas que têm a ver com a empresa, tá? Então, dentro desses protocolos, existem dois tipos de mercado, né? O mercado regulado e o mercado voluntário. O mercado regulado são aqueles que possuem leis específicas, que possuem assinaturas de protocolos e de acordos em que o próprio governo ele entra para poder criar uma legislação sobre como as empresas vão conseguir compensar os seus ou neutralizar as suas emissões, tá? E o que é essas palavras que eu estou falando de compensar e neutralizar? Imagina que assim, uma empresa com carbono zero, né, ou com emissão zero, ela neutraliza toda a sua jornada, toda a sua pegada, todo o seu inventário, tudo que ela emite, ele é neutralizado, tá? Só que nós estamos vendo que ao longo desses 30 anos, dificilmente uma empresa consegue zerar, consegue neutralizar 100% de todas as suas emissões, né? Porque você precisa investir, né? A empresa precisa investir em tecnologia, a empresa precisa investir em requisitos inovadores de tal ponto
que tudo que ela emite, uma indústria de cerâmica, por exemplo, uma indústria de piso, né, de revestimento, tudo que ela emite de gás do efeito estufa, tudo que ela emite de CO2, ela precisa neutralizar através de tecnologia, captura de forno, enfim, né, tem várias outras fontes. Só que nós não temos assim nenhum caso prático ainda no mundo que seja academicamente comprovado sobre uma neutralização 100% de atividades de uma indústria, de uma empresa, né? Então, o que se faz? Se compensa. Então, a outra palavra que a gente já tem usado aqui seria a compensação, né? Então, neutralização é quando você consegue fazer a sua própria emissão deixar de existir, e compensação é quando você pega de projetos que são positivos, né, e utiliza para poder compensar a sua jornada de carbono, a sua pegada de carbono, o seu inventário. Então, existe um mercado regulado que possui leis para isso, né? Na Suécia, por exemplo, tem algumas leis, sendo bem sucinto, tá? Tem algumas leis que falam assim, olha, você pode, se você reduzir 30% das suas emissões, você pode compensar comprando de empresas que têm crédito positivo, você pode compensar 10%, 20%, e aí você compensa, você compra esses créditos de carbono, que esse dinheiro é usado para investir em projetos dessa forma, para poder compensar a pegada de carbono da própria empresa, tá? Então, assim, existe o mercado regulado, que existe as leis para isso, e o mercado voluntário, que não existem leis, não tem legislação, porém, a pressão econômica, a pressão popular, ou a pressão de não continuar existindo um planeta, faz com que as empresas se forcem e comecem a usar e comecem a olhar para esse tema. E aí sim vem o ESG, que é o Environmental, Social e Governance, que é tão exigido dentro do mercado financeiro, né? Nós, o Brasil, né, como país em desenvolvimento, ele não assumiu o Protocolo de Kyoto, que foi o primeiro marco do mercado regulado, né? Só que assim, todos os projetos brasileiros, eles participaram como fornecedores dos créditos de carbono através de um mecanismo, de um adendo dentro do mercado regulado, dentro do protocolo, que fala sobre um adendo sobre o MDL, que é um mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Que são as formas de redução das emissões, as formas de sequestro de dióxido de carbono do ar, né? Então, uma das principais diferenças aí desses dois mercados, financeiramente falando, né, economicamente falando, é a precificação, né, do mercado voluntário, que é muito diferente entre o mercado regulado e o mercado voluntário, tá? Então, existem esses dois mercados. No mercado voluntário, ele vai atender às demandas por crédito de carbono, tanto de empresas quanto de indivíduos, né? Agora que existe um apelo ou existe uma forma muito forte dentro do mercado de ter o engajamento das pessoas, não só das empresas, mas das pessoas, né? E aí existe, então, toda uma demanda por esses créditos dos mercados voluntários, por projetos que são certificados, porque também precisa ter, né, dentro dos mercados, precisa ter a regulamentação e a certificação. Certificação geralmente por indústria, por empresa completamente idônea, né, e com metodologia internacional, já que a gente está falando do mundo inteiro, né. Esses objetivos da neutralização aí, eles representam realmente uma contribuição para essas reduções, tá? No mercado regulado, ele tem o principal objetivo, a viabilização dessas alternativas sustentáveis de desenvolvimento, né, e a criação de tecnologia. Então, com as leis, você força as empresas a investir em tecnologia para poder reduzir as emissões de gás do efeito estufa, e o que ainda não atinge acaba compensando, tá? Muito bem, aqui eu trouxe só uma exemplificação do mercado regulado, esse print aqui eu tirei foi na segunda-feira. O mercado regulado estava, o mercado dentro da bolsa lá de Londres, o mercado de futuro, o mercado de carbono, né, o crédito de carbono futuro, ele estava precificado em 58,91 euros, né? E aqui à direita eu coloquei um gráficozinho
sobre essa evolução. Então, como um bem é escasso, né, a gente tende aí a ter uma demanda um pouco maior, né? Isso no mercado regulado, tá? Tem o mercado futuro, o mercado precificado, muito parecido com o mercado de energia. Nos mercados de carbono voluntários, o que nós temos são iniciativas, né? Então, a gente tem aí algumas métricas financeiras, e já fazendo uma pontezinha para falar sobre finanças, né? O mercado de carbono aí deve bater $1 bilhão no ano, né? Já no próximo ano. Desde 2020 até agora, já houve um increase aí, né? Um aumento na procura do mercado voluntário, até por conta das diretrizes que as COPs, né, que são esses congressos mundiais, estão tendendo para ir, né? Então já existe aí um maior preço, principalmente em créditos florestais, que são créditos mais difíceis de você aplicar a metodologia, né, e você certificar. Aí, muito interessante, nesses 8 primeiros meses aí, que nós puxamos os dados até agosto, né, desse ano, o mercado voluntário cresceu em 60% em relação a 2020, e aí já está passando, como nós já estamos em quase novembro, é fácil a gente acreditar que já passou de $1 bilhão em 2021 aí, marcando o recorde desse tema, que está, além de estar na moda, ele é importante. E talvez a moda de falar sobre ESG, de falar de mudanças climáticas, tenha só trazido uma oportunidade para poder dar a devida atenção para esse tema, né? Então, foi negociado aí até em agosto, mais ou menos 27% a mais do que em 2020 sobre a quantidade, né? Quando a gente fala em crédito de carbono, a gente está falando em 1 VCU. 1 VCU corresponde a 1 tonelada de crédito de carbono equivalente, né? E os preços aí aumentando, saindo aí de 2,50 para até 3,13 por tonelada no começo do ano, né? Mas nós vamos falar um pouquinho mais de precificação logo, né? Os volumes aí que vêm da América Latina, eles estão quase 80% de todos os créditos que são comercializados no mercado voluntário, chegando aí a 4,46, mas nós já tivemos algumas informações de negociação a $8 já nesse mês de outubro mesmo, né? E aqui eu trouxe uma precificação informal, tá? Porque como é um mercado voluntário, não existe bolsa para negociar isso, né? Então, o mercado ele é realmente informal, né? Sobre a precificação, sobre o preço médio da tonelada do crédito de carbono. Então, quando a gente fala em florestas e agro, que é o uso da terra, $4,73, mas já falei para vocês que eu já vi negociação a mais de 8, né? De energia aí a 1,10, 1,50 dos valores negociados e da forma, né, da quantidade de negociações de crédito de carbono nesse mercado voluntário, e a gente vê a crescente, né, de megas. É muito mais simples a gente falar em megas quando a gente fala em milhões de toneladas e giga quando a gente fala em bilhões de toneladas, né? Então, até a forma de comunicação, a gente já tem um pezinho na tecnologia, né? E o preço, enfim, o preço por tonelada, uma crescente aí gigantesca, né? Como eu falei, já teve negociações aí acima dos $8, né, de crédito de floresta, tá? E para a gente poder entender um pouco os tipos de crédito de carbono, e rapidamente, passando por isso, porque nosso tempo também já vai se indo, né? Nós temos aí, por que existem as precificações do crédito de carbono? Por conta da dificuldade de você manter ou de você realizar aqueles créditos de carbono, né? De você manter o projeto em pé, tá? Então, a gente tem crédito de carbono de RED+, que são redução de emissões por desmatamento e degradação, né? São os mais... esses são os mais... Eu posso dizer que esse talvez hoje seja os créditos mais caros para poder adquirir. Porque imagina que para você poder manter a floresta em pé, né, envolve muito dinheiro, muito recurso, né, para você ter as famílias ribeirinhas, os biomas
né, que nós estamos falando até de manguezal, de fauna, de flora, os animais que vivem, os pássaros que vivem naquilo. Então, se a gente mantém a floresta em pé, né, sem desmatar e plantar, né, se a gente mantém a floresta em pé, isso gera uma função de crédito de carbono para que todo o bioma continue existindo, né? É, tanto peixes, tanto organismos vivos dentro da água, dentro do solo, né? Isso tudo compõe um bioma. Né? Então, quando você mantém a floresta em pé, ele te gera um crédito de carbono não só por conta do sequestro da fotossíntese, mas também por conta da preservação desse bioma lá, né? Biomassa que utiliza como combustível, e aquela usina que eu tinha esquecido, eu lembrei agora, que é a usina nuclear, viu? Eu estava tentando, e desde aquela hora eu estava tentando lembrar qual que era a fonte energética, e lembrei agora lendo biomassa. São fontes energéticas de usinas nucleares. Enfim, através de biomassa, ela é um meio alternativo de combustível, até para gerar energia ou para poder, enfim, tocar a vida de uma empresa, né, como fonte mesmo de energia, e é muito, você alterando o carvão para a biomassa, você atinge baixos níveis de emissões específicas, fazendo somente essa substituição de combustível, tá? As hidrelétricas, obviamente, que são fontes alternativas aí de geração de energia, né? Ao invés de usar carvão ou nuclear e hidrelétrica, que é o próprio curso do rio, né? GNV, que são os aproveitamentos. O GNV é assim, você tem os aproveitamentos de GNV, né? Os aproveitamentos disso. Ou os aproveitamentos de gás gerado em aterro, por exemplo. Os aterros, eles vão fermentando, eles vão se decompondo e vai soltando um gás na atmosfera. O reaproveitamento desse gás pode ser usado como fonte energética para as indústrias. E aí esse gás não vai para o meio ambiente, então ele é reaproveitado, né? Enfim, energia solar são fontes alternativas de energia. A energia eólica, que é um investimento muito grande em todo o continente africano, né? Nas grandes áreas do leste do oeste dos Estados Unidos, né? Texas, enfim, que possuem lá as grandes forças de ventos e da natureza para poder gerar energia, e tudo isso gera crédito de carbono, né? E o bom da energia eólica é que você tem um aproveitamento de duas fontes. Uma que é do próprio vento e outra é da fonte energética dos painéis que os equipamentos eólicos possuem, né, de reaproveitar e movimentar essas pás de tal forma que movimenta o gerador, enfim. E aí a gente dá a continuidade. E a energia geotérmica, que eu sou fã, particularmente, eu sou fã, que é gerar energia através de um sistema de bombeamento de fluido térmico. Então, a gente pega todo o aquecimento, acho que eu tenho aqui, todo uma condição específica, desde lá do centro da Terra, que é gerado o calor, né, de geotermal, ele vai gerando as bombas, as turbinas, que vai girando e vai resfriando, e esse resfriamento vai para um segundo momento de produção, e esse segundo momento de produção gira as turbinas para poder gerar mais energia e depois resfria, e aí, por último, por fim, você consegue aproveitar o gás da saída, a água quente resfriada e fazer essas transformações através das turbinas para poder gerar energia. Isso eu sou bem fã do geotermal, né? Enfim, a gente tem aí, falando um pouco voltando a falar um pouco de finanças, um apelo bem interessante sobre a mudança da consciência. A gente enxerga uma mudança de geração aí, né? Onde que os consumidores, onde as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais pelos produtos, né? Então,
bens e serviços mais sustentáveis em 45%, né? Marcas que contribuem para a comunidade, 37%, e produtos de origem ética, 36%. A gente percebe aí uma mudança de geração e uma mudança de captação disso, né? Obviamente que a compensação do crédito de carbono ele acontece através de certificadoras internacionais que vão aplicar uma metodologia dentro da fonte de projeto do gerador de carbono e, através dessas metodologias, ela garante ou ela certifica que possuem uma quantidade X de crédito de carbono disponível para ser negociado ao mercado, né? Então, esse dinheiro que a indústria paga pelo crédito de carbono, ele é usado para investimento nessas fontes de projetos positivos, e esses projetos positivos, eles disponibilizam para o mercado esse crédito de carbono, né? É uma troca, entre aspas, bem simples de acontecer, né? Então, nós temos aí algumas diretrizes já na nossa reta final, algumas diretrizes sobre os congressos mundiais, como começou, né, o Rio em 92, passando pelo protocolo de Kyoto, que foi a primeira COP, né, de 97, onde poucos países se comprometeram, depois teve alguns que saíram, alguns que voltaram, enfim, né, depois lá no Acordo de Paris, em 2015, que teve uma ação e uma metodologia muito mais focada nisso, né? Chegando até a COP26, que deve acontecer aí no mês que vem, em 2021, já com a participação confirmada de vários governos, de várias instituições governamentais, e como a gente já consegue enxergar aí um movimento financeiro, né, e o país como sendo um dos maiores, entre aspas de novo, né, produtores de crédito de carbono do mundo, né, possui aí uma vantagem competitiva gigante para essa preservação ou para essa manutenção, né? E aí nós temos aí uma prévia desse mercado que pode chegar aí até 100 bi por ano em 2050, por conta dessa necessidade que a gente tem em preservar, em alterar e inovar e investir em tecnologia para poder segurar as mudanças climáticas, né? A monetização para o próprio investimento, e um exemplo disso que eu coloquei foi a taxação aí da União Europeia há poucos meses atrás para os produtos que eram importados, a taxação de carbono. Então, os produtos para entrar na União Europeia precisaria ter um imposto sobre compensação de crédito de carbono, tá? Algumas notícias muito importantes aí, muito interessantes que eu puxei aí para poder falar para vocês sobre o ESG, que é algo maior, né? Nós falamos sobre uma fatia das mudanças climáticas, que é o crédito de carbono, e as mudanças climáticas é uma fatia dos gases do efeito estufa, perdão, ao contrário, os gases do efeito estufa é uma fatia das mudanças climáticas, e e as mudanças climáticas é uma fatia do ESG. Então, nós estamos falando de algo muito maior e um propósito gigantesco, né? Algumas empresas que se falam ESG ou alguns fundos, né, ESG, começaram a ter que se preocupar em realmente mostrar isso e não só a falar, né? E isso começa a gerar a tendência que eu falei para vocês sobre o mercado, né? O mercado que chega a 100 bilhões, os preços de 2030 quase aí dobrando ou triplicando, né? E as tecnologias aliadas ao blockchain por conta da credibilidade de registro público, né, como validação do próprio crédito de carbono, e por que não trazer isso e envolver isso sobre o mercado que a gente está, né? Então, sobre isso, eu agradeço demais o tempo de vocês. Acredito que estamos dentro do tempo, o professor me corrija, por favor. Mas agradeço demais e eu estou à disposição a qualquer dúvida, a qualquer pergunta, LinkedIn, Facebook, enfim, a gente recebe batuque de tambor, mensagem de fumaça, a gente recebe tudo, né, professor? Mas muito obrigado e eu fico à disposição se caso tiver alguma dúvida, alguma questão aí, professor. Então, muito obrigado, João. Acho que foi extremamente esclarecedor, né? Você deu uma aula fantástica aí de como cuidar do planeta, né? E eu tenho uma pergunta, João, e eu acho que aí a gente tem talvez um minuto ou outro, né? Aqui só um aviso a todos, eu deixei um QR Code aí para feedback de palestra. Se vocês puderem depois entrar e dar o feedback, nós agradecemos, ok?
Então, a pergunta, o meu caro professor João, né? Porque ele também, além de diretor na Ambipar, onde ele trabalha com isso, essas coisas, ele também dá aula, né? E a gente também consegue dormir 2 ou 3 vezes por semana. Ele é o típico que trabalha e dá aula, é incrível, né? Mas então, brincadeira não. João, uma pergunta para você. A gente consegue mexer com criptomoeda, com essas coisas, como pessoa física. A Sim. gente pode ter um certificado de carbono comprado por uma pessoa física? Pode, pode. Hoje existem alguns mecanismos, né, no mercado para você poder ajudar. Até porque, professor, é muito pertinente essa questão, até porque assim, quando a gente negocia um crédito de carbono, a gente fala sobre uma tonelada de crédito de carbono, né? Mas e o meu dia a dia, né? Como é que eu posso contribuir com o meu dia a dia? Eu quero compensar um café da manhã, quero compensar um almoço, quero compensar uma viagem de avião que eu vou fazer, alguma coisa assim. Então, hoje existem mecanismos, existe calculadoras, no próprio Google tem à disposição, para você poder calcular isso fracionado. E aliado ao blockchain, existe tokens, né, que representam crédito de carbono, onde você consegue fracionar essa tonelada e neutralizar o seu almoço. Então, a pessoa física, ela entra através da tokenização, através do blockchain, né, através do criptativo, ela compensa essa sua pegada e aí sim investiga sobre esses tokens e peguem tokens sérios, peguem empresas sérias que façam esse movimento, onde registra esse ativo no blockchain, e esse ativo ele é automaticamente registrado na própria certificadora, né? E aí você aposenta o crédito, né? Então, a fonte você sequestra você sequestra o dióxido de carbono, você compensa e aí você aposenta esse crédito para não ser negociado 2 vezes, né, professor? Então tem toda uma credibilidade aí. Só que as próprias ações nossas, elas já podem ser feitas através de aplicativo, através de site. Inclusive, a gente não precisa saber quanto de crédito de carbono representa isso, né? A calculadora mesmo do crédito de carbono, ela vai olhar e vai falar assim, eu quero neutralizar a minha feijoada de quarta-feira, porque de quarta-feira e sábado que a gente fica com consciência pesada, né? Que a gente come uma feijoada gigante. Então, quantos quilos de carbono equivalente eu preciso compensar minha feijoada? Aí vai lá e compensa, pouquinhos centavos, né? Nós não estamos falando de valores expressivos. Um almoço aí deve custar aí, um café da manhã, um almoço deve custar R$ 1, alguma coisa assim, né? Só um almoço, 50 centavos, uns 40 centavos, enfim, né? Você tem aí toda uma pegada para poder ajudar. E isso são algumas facilidades para poder ajudar nesse engajamento, professor. Para não só empresas que precisam, as empresas gastam toneladas de compensação e a gente compensa em quilos, em gramas, né? Mas muito pertinente, muito legal. Ok, muito obrigado. Alguém tem uma pergunta? Se não, eu faço outra. Fiquem à vontade aí para levantar a mão ou para falar aqui. Bom, enquanto o pessoal ainda... Opa, tem alguma aqui? Eu vou deixar a pessoa perguntar, que é o Guido, mas só um minuto, Guido. Só mais uma pergunta, João, que é a seguinte, quer dizer, você chegou a comentar que não tem uma exchange, né, como na cripto, né? Eu consigo pegar um crédito daqui, vender na Europa, vender nos Estados Unidos, tenta também falar disso, porque nós, em particular, já conversamos isso, mas acho que é interessante esclarecer isso, ok? E aí eu vou abrir para uma, 2 perguntas só. Tá, assim, como qualquer criptoativo, né, se a gente está falando em tokenização do crédito de carbono, né, como qualquer criptoativo, você lista ele dentro das exchanges, né? Então, se você tiver, como é que você transforma um criptoativo em moeda corrente? Dentro de uma exchange, dentro de uma corretora, como você faz com dólar, como a gente compra com dólar, né? Então, existe a possibilidade de você comprar o crédito de carbono aqui através de token, né? E vender esse token, esse criptativo em outra exchange, em outra corretora,
fora do Brasil. Isso é possível por causa do blockchain, porque se o token está realmente em blockchain confiável, em blockchain seguro, em blockchain com credibilidade, né? Então, se existe esse amparo do blockchain, qualquer um pode listar, né? Porque é público. Eu não preciso de uma autorização, eu não preciso... vamos supor aqui que o professor Denis, aí abriu uma exchange e ele quer listar o Bitcoin. Ele não precisa da autorização da rede Bitcoin, ele vai lá simplesmente e faz. Né? Por isso que é público e por isso que é tão democrático. Então existe essa possibilidade, essa mudança, existe essa transição. Algumas coisas que precisam ficar alertas é sobre a legislação, sobre a certificação, sobre como que você compensa, né? E como que você utiliza o crédito de carbono como forma de neutralização, né? Mas tem alguns sistemas aí bem acreditáveis, possuem todos os certificados, possuem os números seriais o número serial, ele é como se fosse a garantia da certificação, né? Então esse número serial aí batendo com o que já existe, tudo domínio público, tudo registrado, então vale a pena investigar a questão de compra mesmo, que aí fica atrelado a cada país, né? A gente está falando de alguma coisa mundial, só que precisa ficar esperto com a legislação, né? Ok, eu vou deixar então os três que estavam para fazer perguntas e vamos ter que encerrar. Infelizmente Sim. é um tema muito bom, mas eu não sei, Guido saiu aí das perguntas, eu não sei se ele continua. Depois é o Carlos e depois o Marcelo e a gente vai ter que encerrar, né? Guido, alguma pergunta? Não. Eu acho que saiu. Então, o Carlos, fica à vontade para a pergunta e depois o Marcelo, por favor. Não era bem uma pergunta, era só um complemento, né? Que estão surgindo marketplaces de tokens de crédito de carbono, né? Tem empresas que têm projetos próprios, você tem uma One Earth, uma Moz e gente assim, mas já a gente tem visto algumas pessoas organizarem os seus próprios marketplaces para os seus tokens. E em breve, nós estamos trabalhando num projeto de um marketplace multi-tokens de várias plataformas. Daí, para juntar, vamos dizer, esse lote todo de vários projetos. E aí você pode escolher o token que tenha um projeto social ou uma área específica que você possa colocar no mercado. Sim. Junto com esses de tokenizados, tem Ambify também, tem bastante outros. E o grande cuidado que eu acredito, professor, que precisa ter com os marketplaces é na origem do projeto mesmo, né? A certificação, quem que faz a certificação, se são certificadoras com metodologias internacionais, né? Com metodologias acreditáveis, né? O que está acontecendo é que vão haver diversos níveis. Então, se você é uma multinacional e precisa de uma certificação, né, como a Verra ou alguma coisa assim, você vai ter um token que vai custar mais caro a tonelada. Se você só quer dar uma compensada no teu churrasco e você quer comprar um token de uma área próxima da tua casa, por exemplo, você já tem iniciativas estaduais aqui. O Estado de São Paulo tem uma e o Estado do Paraná está começando a criar esse tipo de coisa, que são tokens que têm reconhecimento local. Certificação local para preservar áreas dentro do próprio Estado. Então, parques estaduais do Paraná, por exemplo, né, áreas de preservação, de conservação, isso a gente já está vendo acontecer. Então, muito obrigado aí pela participação, cara. Isso aqui eu acho que é um incentivo enorme para quem está assistindo, para vocês ouvirem e verem que tem muita oportunidade, empregabilidade, posicionamento, tem um ecossistema inteiro se deslocando para isso. A coisa já está existindo. Teve uma participação no chat do Otávio falando que ele já tem um exemplo de neutralização da empresa dele. Então, gente, não é um papo de maluco, alguma coisa que um dia acontecerá. Está acontecendo. O Brasil é um grande player nisso. Eu sei que o tamanho de mercado aí não é pequeno, né?
O João provavelmente não pode falar os tamanhos e tal de mercado ainda, mas eu garanto para vocês que estamos falando de muito dinheiro já, né? Então imagina os entrantes nesse momento, né? Eu vou deixar o Marcelo fazer a última pergunta, o João, depois você Tá bom. faz o encerramento também, por gentileza. Marcelo? Claro. Obrigado, professor Denis. Parabéns, João, pela apresentação. Obrigado. A minha pergunta ela é bastante prática e simples, no sentido de se é possível você ceder o direito de crédito de emissão de certificado de carbono a um terceiro. Exemplo prático, é um caso real, tá? Eu estou montando um endowment na área de patrimônio e cultura, e vamos dizer assim, os doadores desse endowment, eles têm muitas fazendas em si, fazendas que preservam o patrimônio histórico-cultural de São Paulo e inclusive em outros estados. E é uma fazenda que tem uma área fantástica, né? Então, é possível essa fazenda conseguir fazer a geração de emissão do certificado e fazer a doação para o endowment desse certificado e, a partir daí, monetizá-lo. Dá sim, mas assim, né? Dá, mas tem alguns detalhes aí, né? A certificadora, como o professor Carl tinha falado há pouco, talvez a certificadora seja o ponto principal para você poder pegar a fazenda e quantificar a quantidade de crédito de carbono que ela possuiria, tá? Então, eu não tenho, confesso, o meu desconhecimento em todas as certificadoras do mundo. Eu conheço algumas meia dúzia, né, que possuem metodologias internacionais. Então, ela vem com uma auditoria, então o processo seria assim, né? Vem com uma auditoria, confere audita quais são as práticas, né? E transforma isso num certificado falando assim, olha, de acordo com essa metodologia, né, a fazenda pode ceder ou ela tem o certificado de X toneladas de crédito de carbono. Né? E aí, como ela é a detentora desses créditos de carbono, ela cede para quem ela quiser. Ela pode ceder, ela pode vender, ela pode negociar, ela pode emprestar não, né? Mas ela pode negociar. Né? Então, isso é uma forma de se fazer, é um processo normal de validação e de certificação. Tá? O que você pode fazer é que na seção de direitos, né, você pode comprar crédito de carbono através de plataformas e tradear talvez seja a palavra errada para isso, mas disponibilizar para outra pessoa até a aposentadoria final. Né? O que você não pode é, depois que ele foi aposentado, né, por exemplo, vamos supor que o inventário do endowment que você falou geraria, por exemplo, aqui, né, geraria 50 toneladas de carbono por ano. Né? Então, a fazenda lá, ela pega 50 toneladas de carbono de hidrelétrica daqui do Brasil, de projeto do Brasil, ela compra e aí ela te cede. Isso pode fazer. Certo. Uma vez que é aposentado, esse crédito de carbono não pode mais ser negociado. Né? E isso que dá credibilidade é a certificadora. Né? Existem várias mesmo, existem inúmeras, até porque como o nosso mercado ainda está em processo evolutivo, né, existem certificadoras locais, o professor Carl falou dessas iniciativas estaduais, eu não conheço, né, sobre a metodologia disso, porque o que nós estamos envolvidos dentro dos projetos são metodologias internacionais para poder ter a mesma validação aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, que é onde a companhia possui as bases, né? Mas quem vai te dar esse suporte sobre a cessão do crédito de carbono é a certificação. Né? Imagina que assim uma fazenda, o processo da fazenda de captação de CO2 é assim, né? O solo sequestra o CO2, empurra para a terra, aí a terra possui lá os micro-organismos, comem aquilo, comem o dióxido de carbono, bem simples também, bem resumido, tá? Comem aquele dióxido de carbono, transforma em nitrito, nitrito é uma das fontes de fertilizante.
Só que para esse processo poder acontecer, a fazenda ou a terra não pode ter defensor agrícola, né? Porque senão vai matar os bichinhos. Aí os bichinhos não têm os nutrientes, aí os bichinhos não fornecem os nutrientes e aí a fazenda não vai. Então, você tem sempre uma compensação para poder realizar. E é isso que a metodologia vai falar para você. Né? E é isso que a certificadora vai falar para você. Assim, ó, de acordo com essa metodologia, ele está usando condicionador de solo, está usando lá, não está usando defensor agrícola, não está usando veneno, não está usando fertilizante agressivo, tal. Então, através dessa metodologia aqui, ele tem X toneladas de crédito de carbono e aí ele faz o que ele quiser. E você vê algum conflito entre a geração de energia fotovoltaica e a geração de crédito de carbono? Não, eu acho que eu não acredito em conflitos estratégicos até, porque você tem, por um lado, estou pensando aqui junto com você, né? Então, por um lado, você tem toda uma emissão, uma fonte de energia que não é sustentável, né? Porque tudo vai depender também, né? Se eu estou trocando uma fonte de energia de carvão por fotovoltaica, putz, eu tenho um ganho imenso. Sim. Se eu estou trocando uma fonte de energia hidrelétrica por fotovoltaica, não sei, talvez eu precise de um pouco mais de dados científicos para poder avaliar. Né? Mas tudo depende de onde você está vindo para onde você está indo. Né? Sim, tá bom. Tá? Muito obrigado. Eu espero ter contribuído aí com as suas dúvidas. Com certeza, obrigado. Muito Obrigado, bem, professor então, Denis. aproveitando então, pois não. Não, deixa eu só dar o fecho aí pelo horário, né? E muitas pessoas já estão saindo, né? Então, eu agradeço novamente a participação aí de todos. Evidentemente, o destaque do professor João aqui, né? Foi uma palestra, acho que chamou muita atenção, João. E eu acho que a gente vai ter que repetir esse tipo de palestra aqui várias vezes, né? Você já fica pré-convidado, né? Porque tem muita coisa aí para a gente abordar. Obrigado pela participação, Marcelo, Carlos, e a professora Carla também, que não está, mas fica gravado. E agradeço aí a todos, eu vi vários nomes conhecidos, tem o Marcos, tem um pessoal bem conhecido aí. Então, muito obrigado aí, gente, quem me conhece, quem não conhece. Vou deixar o professor João fazer o fecho final e já vou desligando aí a parte de gravação a partir daí. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. É sempre um prazer. Conta comigo sempre que você precisar. Eu agradeço muito a oportunidade. E é dessa forma que a gente vai disseminando a conscientização, o conhecimento, enfim, de um tema tão importante, tão vasto. Nós temos muita coisa para poder fazer mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição.